Fala galera, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estequiometria, né? Então vamos dar continuidade, vamos entrar nos cálculos e para isso a gente precisa entender um pouquinho, relembrar um pouquinho como é que se faz balanceamento de equação. Então, para fazer o balanceamento de equação você tem que ter muito claro a lei de Lavoisier, que é a conservação da massa e, portanto, a conservação dos átomos, tá certo? Então você tem que partir do pressuposto que todo átomo que entra na reação ele tem que sair. Não pode ter diferença nessa quantidade nem no tipo de elemento, tá bom? Então, uma equação química, essa equação aqui, vira e mexe aparece, ela chama-se síntese de Haber-Bosch, a síntese da amônia. Essa reação, ela está escrita aqui para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Então, vamos lá. O número que vem logo após o determinado elemento, ele chama-se grau de atomicidade. O que é o grau de atomicidade? Ele indica quantos átomos do elemento constituem a substância. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma molécula de nitrogênio. Só que uma molécula de nitrogênio é feita de 2 átomos de nitrogênio. Aqui, ó, eu tenho que uma molécula de hidrogênio é feita de 3 átomos de hidrogênio. Porém, agora aparece aqui na frente um número. Esse número aqui chama-se coeficiente estequiométrico. É ele que nós buscamos nos balanceamentos. A gente jamais mexe com o grau de atomicidade. Jamais. Tá bom? Esse número que vai à frente, ele multiplica todos os graus de atomicidade de determinada substância. Então, eu estou falando aqui ó, que estão entrando nessa reação 3 moléculas de hidrogênio, sendo que cada molécula de hidrogênio tem 2 átomos. Então, eu estou dizendo que estão entrando 6 átomos de hidrogênio na reação. Transforma-se e aí sai a amônia. Veja que uma única molécula de amônia, ela é composta de um átomo de nitrogênio, veja que não tem nenhum número na sequência, portanto é 1. E 3 átomos de hidrogênio, porque o grau de atomicidade do hidrogênio aqui é 3. Porém, o coeficiente estequiométrico é 2, tá? Então, significa que saem 2 moléculas. Então, veja, entram 2 átomos de nitrogênio, saem 2 átomos de nitrogênio. Entram 6 átomos de hidrogênio, saem 6 átomos de hidrogênio. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Então, o total de átomos de cada elemento que entrou é igual ao total de átomos de cada elemento que saiu. Bem, façamos aqui um exemplo. Temos aqui uma reação de combustão, isso é, uma queima. Aqui temos o etanol, que é o combustível, e o oxigênio, que é o comburente. Toda combustão é composta por um combustível, aquilo que pega fogo, e um comburente, aquilo que faz pegar fogo, tá certo? E os produtos, gás carbônico e água. Como é que a gente vai balancear uma equação como essa? A primeira coisa que você vai fazer é determinar o grau de atomicidade de cada substância. Então, olha, quantos átomos constituem o etanol? Ó, 2 átomos de carbono, mais 6 átomos de hidrogênio, mais 1 de oxigênio. Então, estamos falando aqui ó, de 9 átomos. Tá bom? Aqui, ó, 2 átomos de oxigênio. Aqui, 1 átomo de carbono, 2 de oxigênio, então 3 átomos. E aqui, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, 3 átomos. Você vai escolher o maior grau de atomicidade e vai colocar o coeficiente estequiométrico 1. O que você está dizendo para todo mundo que estaria lendo essa equação? Uma molécula de etanol, tá bom? Só que com isso, você já fixou a quantidade de carbono que está entrando. Por quê? Cada molécula de etanol tem 2 átomos. Se você está dizendo que é uma molécula, então é 1 vezes 2 átomos de carbono. Então tem 2 átomos de carbono que estão entrando. Quantos átomos de carbono tem que sair? 2. Todo carbono está aqui, ó, no gás carbônico, que tem o grau de atomicidade igual a 1. Para que isso vire 2, então a conta que você está fazendo nesse momento é 2 entram, 2 tem que sair. O que vezes 1 dá 2. Então, 2. Só que quando você coloca esse coeficiente estequiométrico, ele não multiplica só o carbono, ele também multiplica o oxigênio,
tá bom? A gente já vai olhar para o oxigênio. Vamos lá, ó. Quantos átomos de hidrogênio estão entrando? 6 vezes 1, 6. Não tem hidrogênio aqui. Todo hidrogênio que está saindo aqui, ó. Se entram 6, tem que sair 6. Só que estão saindo 2. O que vezes 2 dá 6. Então, 3. Agora repara que você, a partir de um reagente aqui, você conseguiu balancear os dois produtos. Os dois produtos já têm o coeficiente estequiométrico. E agora a gente vai contar quantos átomos de oxigênio saíram, para determinar quantos tem que entrar, tá bom? Não se esquece que tem um átomo de oxigênio aqui, ó, e ele está fixo, porque você já colocou o coeficiente estequiométrico. Então vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio. 3 vezes 1, 3 átomos de oxigênio. Então o total de átomos de oxigênio, 4 com 3, 7. 7 átomos de oxigênio estão saindo. Então, quantos tem que ter entrado? 7. Só que um já está aqui. Então, todo o restante tem que estar aqui, ó, que é 6. O que vezes 2 dá 6. 3. Confere se o balanceamento está com os menores números inteiros possíveis. Não pode ter fração. Tá bom? Se ele estiver com os menores números inteiros possíveis, eu sei que ele está com os menores números inteiros possíveis, porque aqui já é 1, está balanceado de maneira correta. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aqui. Bem, temos aqui ó, ácido fosfórico, sulfato de alumínio, ácido sulfúrico e fosfato de alumínio. Como é que a gente faz agora esse movimento, né, esse balanceamento? Mesma coisa, vamos contar quantos átomos tem em cada substância. Agora é importante que você tenha consciência que quando existem esses parênteses, o grau de atomicidade que vem fora, ele multiplica todos os graus de atomicidade que estão dentro, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa aqui, ó, tem 4, 1 e 3. Portanto, o grau de atomicidade aqui, ó, 8. Agora vamos determinar esse daqui, ó. Aqui dentro do parênteses tem 4 oxigênios e 1 enxofre. Então são 5 átomos. Vezes 3, 15 átomos. Com 2 de alumínio, 17. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, 7. Aqui eu tenho 1 alumínio, 1 fósforo e 4 oxigênios. 6. Então você vai pegar o maior de todos. Vai colocar o grau de atomicidade igual a... o coeficiente estequiométrico igual a 1. E a partir dele vamos balancear o resto. Vamos lá. Alumínio só está entrando aqui. Tinha 2 vezes 1, 2. Então 2 átomos de alumínio entraram. Quantos tem que sair? 2. Todo alumínio está saindo aqui, ó. Só que está saindo um só. O que vezes 1, então ó, sempre que não tiver um número escrito é 1, então o que vezes 1 dá 2. 2. Só que repara que quando eu faço isso, existe um lance importante, porque eu multiplico também o fósforo, tá? Então daqui a pouco a gente vai ver que esse número que aqui entrou por conta do alumínio vai determinar este número aqui, por conta do fósforo, tá bom? Vamos lá, agora vamos olhar aqui, ó. Quantos enxofres estão entrando? 3. Quantos estão saindo? 1. O que, aqui sempre aqui na frente, o que vezes 1 dá 3. 3. Veja que novamente, a partir de um reagente, nós balanceamos os produtos, certo? Se balanceamos os produtos, a partir de agora a gente consegue determinar quanto que tem que ter aqui, ó, para que a equação feche. Então vamos lá. 3 vezes 2 hidrogênios, 6 hidrogênios. Todo hidrogênio que saiu, ele veio desse ácido fosfórico, que tem 3. Então, ó, 6 hidrogênios. O que vezes 3 dá 6. 2.
Vamos conferir o fósforo agora? Ó, 2 fósforos entram, 2 fósforos saem. Igualzinho. Agora vamos conferir o oxigênio. Ó, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 4, 8. 8 com 12, 20. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. 8 com 12, 20. Está balanceado, está arrumadinha essa nossa equação. Ivan, mas por que você está relembrando como balancear uma equação? Porque para você resolver estequiometria, você necessariamente tem que começar pelo balanceamento. Balanceamento é o pré-requisito. Então, como é que funciona para você resolver um exercício? Eu coloquei aqui uma receita de bolo. Não existe em si uma receita, essa é a maneira como eu organizo. Dificilmente você vai achar num livro passo a passo de como ser feito. Cada professor tem um jeito diferente, tem um método diferente, mas o meu método é o seguinte: a primeira coisa é balancear a equação, aí eu coloco a equação e organizo 3 linhas, uma embaixo da outra. Na primeira linha eu coloco a proporção. Então, peraí, vamos voltar aqui, ó. Então a primeira coisa é balancear a equação. Balanceei a equação. Aí a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou organizar 3 linhas, tá certo? Na primeira linha, eu vou colocar a proporção. A proporção são esses coeficientes que você achou, só que na forma de mol. Então aqui ó, é 2, então 2 mol. 1 mol. 3 mol. 2 mol. Tá certo? Então, organiza na expressão na forma de mol. Aí, segunda linha, pula. Terceira linha, o que o exercício me deu? Então, ele vai te dar alguma dessas substâncias, ou em mol, ou em volume, se for gás, ou em massa, ou em moléculas, ou em, sei lá, vai te dar alguma quantidade de algum desses participantes. E vai perguntar uma quantidade de algum dos outros participantes. Então isso vai na terceira linha. Na terceira linha você vai colocar, vamos supor, por exemplo, que ele me deu, sei lá, 98 gramas de ácido fosfórico. Ele disse, ó, com 98 gramas de ácido fosfórico, quantos gramas de ácido sulfúrico eu formo? Então, gramas é massa, ó. Massa de ácido sulfúrico. Então eu vou correlacionar. Tá bom? Aí vem o grande lance, que é onde o pessoal se atrapalha. Eu preenchi a primeira linha com a proporção e a terceira linha com o que ele me deu e com o que ele quer. Certo? Eu vou converter agora da primeira para a segunda linha a unidade, só que a unidade de acordo com a unidade da terceira linha. Tá bom? Então, por exemplo, 1 mol de ácido fosfórico equivale a 98 gramas por mol, só que são 2 mol. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 98 gramas. 1 mol de ácido sulfúrico também pesa 98 gramas, só que são 3 mol. Então, você vai colocar aqui, ó, 3 vezes 98 gramas. Vai correlacionar e vai operar essa conta aqui numa regra de 3, tá bom? Então essas são as etapas. Vamos agora treinar, vamos fazer esses exercícios aqui para que a gente consiga aplicar essa sequência, pode ser? Então vamos lá, ó, pessoal. Considere a reação de decomposição térmica de meio mol de dicromato de amônio. Então, peraí. Ele já me deu uma quantidade aqui, ó, meio mol de dicromato de amônio, de acordo com a equação. Está aqui a equação, aparentemente ela está balanceada, nós vamos ter que conferir, tá bom? Vamos ter que conferir. A quantidade de óxido metálico obtido em mols é... Então tá. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Vamos ver aqui se está balanceado. Quantos nitrogênios... Assumindo que aqui seja 1, quantos nitrogênios estão entrando? 2. Quantos estão saindo? 2. Quantos
hidrogênios estão entrando? 8. Quantos estão saindo? 8. Quantos cromos estão entrando? 2. Quantos estão saindo? 2. Quantos oxigênios estão entrando? 7. Quantos estão saindo? Olha, 4 mais 3, 7. Então, está balanceado. Organize em 3 linhas. Primeira linha, proporção em mol. 1 mol, 1 mol, 4 mol, 1 mol. Pula a segunda linha. Vamos para a terceira. O que ele me deu? Ele me deu meio mol de dicromato de amônio. Meio mol. O que ele quer? Ele quer a quantidade de óxido metálico. O único óxido metálico que tem é o óxido de cromo. Em mols. Em mols, então aqui, ó, N. Correlaciona. Agora a gente vai transformar a primeira linha em valores da terceira para a segunda linha, tá certo? Só que não precisa converter nesse caso, porque, ó, mol e mol. Então, só mantém 1 mol, mol e mol, 1 mol. Correlaciona. Monta a regrinha de 3. Então fica que N é igual a meio mol vezes 1 mol dividido por 1 mol. Isso dá meio mol. Tudo bem? Então a alternativa correta aqui, letra D para nós. Tá? Aí vai, esse foi muito fácil. Tá bom, calma lá, com calma, com calma. Vamos com calma. Então, o óxido de alumínio é utilizado como antiácido. Sabendo-se que a reação que ocorre no estômago é... Aí ele me dá a reação, só que eu não sei se está balanceada. Vamos lá, ó. Quantos alumínios entram? 2. Quantos estão saindo? 1. Não está balanceado. Vamos ter que balancear. Como é que a gente balanceia? Conta grau de atomicidade. Aqui tem 5. Então vamos lá, ó. 5, 2, 4, 3. Escolhe o maior. 5. Coloca 1. 2 alumínios entram. Aqui só está saindo 1. Então aqui na frente, ó, 2. Tudo bem? 3 oxigênios entram. Aqui só tem 1. Então na frente, 3. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 6 hidrogênios saem. Se 6 hidrogênios saem, 6 hidrogênios entram. 6 cloros estão entrando. 2 vezes 3, 6 cloros estão saindo. Está balanceado. Confere se são os menores números inteiros possíveis. Coloca as 3 linhas. Primeira linha, proporção em mol. Vamos lá. 1 mol. 6 mol, 2 mol, 3 mol. Deixa a segunda linha, vai para a terceira linha. O que o exercício me deu? 0,25 mol do ácido. 0,25 mol do ácido. O que o exercício quer? A massa de óxido. Massa de óxido. Então, essa massa aqui, ó. Então, peraí, ó. Agora eu tenho massa e aqui eu tenho quantidade de matéria que é expressa em mol. Ó, mol e mol, tranquilo. Só derrubo 6 mol aqui e mantém. Não vai precisar converter. Só que aqui vai precisar converter. E veja que ele me deu um dado. Ele me disse que o oxigênio pesa 16 e o alumínio pesa 27. Então, se você tem que fazer essa conta, vamos pensar um pouquinho, rapidinho nela. Vamos lá. Quantos alumínios tem? 2 alumínios. Cada alumínio pesa 27. Então, peraí, ó. Massa molar será igual 2 vezes 27 mais. Quantos oxigênios tem? 3. Cada oxigênio pesa 16. Então, ó, 3 vezes 16. Tá bom? Então, a massa molar em questão, que a gente precisa nesse caso aí, estamos falando de 102 102
gramas por mol. Né? Porque é 54 mais 48, 102 gramas por mol. Então agora eu vou pegar esse valor, 102 gramas, 1 mol. Então, ó, 102 gramas. Pronto, correlacionei. Massa, mol, massa, mol. Agora a gente procede com essa continha. Então vai ficar que a massa é igual 102 vezes 0,25 mol dividido por 6 mol. Até aí, beleza? Se eu fizer 102 dividido por 6, isso daqui dá 17. E mol, cancela com mol. Então ficou 17 vezes 0,25. Só que multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Então seria 17 dividido por 4, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,25. Isso daqui dá quanto, pessoal? Dá 4,25 gramas. Então a alternativa correta, letra B, de bucéfalo. Certo? Vamos lá para o próximo, exercício 3. No Brasil, o etanol é obtido principalmente por processos fermentativos. O material a ser fermentado pode ser obtido de cana-de-açúcar, batata, mandioca e cereais em geral. A partir da glicose, obtém-se o etanol, conforme as reações. Então veja que aqui entra um problema delicadíssimo para nós. Nós temos duas reações. Sequências de reações, ou reações sucessivas que a gente chama, tá bom? Então, quando isto ocorre, nós provavelmente vamos ter que somar essas duas equações a fim de obter uma única equação. Vamos confirmar se isso vai ter que ser feito. Olha só, a partir de 68,4 kg de sacarose, está na equação 1, a massa de etanol que é possível de se obter, etanol está na equação 2. Tá vendo? Então, nesse momento, ó, ele nos fornece um dado na equação 1 e nos pede na equação 2. Então, isso não é prático. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos balancear as equações e somar as equações. Então, vamos na primeira equação, C12H22O11, né? Sabemos, então, que essa daqui é a maior de todas. Vamos fixar 1. 12 carbonos entram, então 12 tem que sair. Estão saindo 6. Então, 2. Só que com isso, já fixou. Olha, quantos hidrogênios estão saindo? 2 vezes 12, 24. Aí você errou. Porque estão entrando só 22. Não. Ó, 22 mais 2, 24. Então aqui eu já sei que é 1. Vamos confirmar com o oxigênio. Ó. Quantos oxigênios saem? 2 vezes 6, 16. Oh, desculpa, 2 vezes 6, 12. Certo? 1 vezes 11, 11. Com 1, 12. Então, está balanceada a primeira equação. E a segunda equação? Como é que fica? Olha, a segunda equação, ela tem um detalhe importante. Eu vou até fazer de lápis, porque a gente vai ter que modificar ela ao final. Mas vamos lá, ó. São 6 carbonos, tá certo? Aqui eu tenho 2. Se eu colocar aqui, ó, 3, dá 6 carbonos. Só que eu tenho carbono saindo aqui também. Então eu não sei se é uma boa mexer com carbono. Porque o carbono está nos dois lados, não é uma boa. Vamos começar mexendo com hidrogênio. 12 hidrogênios entram. Então a gente está assumindo aqui, ó, que seja 1. 12 hidrogênios entram. Então quantos tem que sair? 12. 5 mais 1, 6. É que essa é uma forma de representar o etanol, tá bom? 6 hidrogênios. O Q vezes 6 dá 12. Então aqui na frente, ó, 2. Com isso eu já sei que aqui são 4 carbonos. E vamos, você disse que tinham que ser 6. Sim, estou dizendo que 4 estão aqui. Portanto, o restante para dar 6 tem que estar aqui. Só tem 1. Então aqui tem que ser 2. Vamos confirmar o oxigênio? 6 oxigênios entram. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 com 2, 6. Está balanceado.
Está balanceado, é verdade. Porém, a gente não tem que somar as equações. E para somar as equações, a gente precisa cancelar a glicose da primeira equação com a glicose da segunda equação. Só que na primeira equação eu tenho 2 mol e na segunda eu tenho 1. Então, o que eu vou fazer com essa segunda equação inteira? Multiplicar por 2. Porque eu preciso cortar esse 2 daqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui é 1 vezes 2, 2. Aqui é 2 vezes 2, 4. Aqui é 2 vezes 2, 4. Beleza. Agora vamos cortar tudo que se repete no produto de uma com o reagente da outra. Somente a glicose. O que a gente faz com o resto, Ivan? A gente derruba. Vamos derrubar o resto. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Como é que fica essa história de derrubar o resto aí para nós? A gente vai pegar aqui, ó, uma sacarose. Reage com uma água, que é o reagente daqui de cima, transformando-se em 4 etanóis e 4 gás carbônicos. Agora veja, galera, que o etanol e a sacarose estão na mesma equação. E se elas estão na mesma equação, agora eu posso proceder com a conta. Vamos lá, 3 linhas. O que ele nos fornece? 68,4 kg de sacarose. Então, na verdade, primeiro vamos colocar aqui a proporção, né? 1 mol, 4 mol, 4 mol. Agora, vamos lá. Vamos lá na terceira linha. Na terceira linha, vamos colocar o que o exercício nos dá. 68,4 kg de sacarose. O que ele quer? Ele quer a massa de etanol. Tá, agora a gente vai ter que calcular as massas desses compostos aí, não vai? Porque ele quer saber a massa de etanol. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? Olha, se você fizer o cálculo, vou até deixar aqui embaixo para você. Carbono pesa 12, oxigênio 16, hidrogênio 1. Tudo bem? Então, se você fizer este cálculo aqui, você vai chegar que a massa de 1 mol de sacarose, então você vai multiplicar 12 vezes 12, 22 vezes 1, 11 vezes 16. Isso dará 342 gramas por mol. Então, 342 gramas. Ao mesmo tempo, se você fizer, 2 vezes 12, 6 vezes 1 e 16 vezes 1, isso dá 46 gramas por mol, mas são 4 mols. Então, fica 4 vezes 46 gramas. Pronto, repara que agora, eu tenho uma relação direta entre eles. Basta montar a nossa regrinha de 3 e proceder com a conta. Como é que vai ficar essa conta, então? Falta espaço aqui para nós, né? Mas ficaria... Vamos pegar uma folha que facilita a nossa vida, né? Então vamos lá. Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A massa é igual a 68,4 quilogramas vezes 4 vezes 46 gramas, tudo isso dividido por 342 gramas. Cancela grama com grama, certo? 68,4 com 342, isso dá 1, isso dá 5. Então fica 1 vezes 4 vezes 46 dividido por 5. Se você fizer essa conta, isso daqui logicamente em quilogramas, se você fizer essa conta vai dar 36,8 quilogramas. Tá certo? Bem, voltando aqui para o nosso exercício, nós obtivemos então que a resposta seria 36,8
quilogramas. Tá bom? Até aí. Todo mundo junto? Vamos ajeitar aqui todo o sistema. Vamos lá, vamos fazer agora o próximo exercício aqui nosso. O próximo exercício nosso, ele está falando assim, ó. As máscaras de oxigênio utilizadas para produzir oxigênios em situações de emergência contêm o superóxido de potássio. O oxigênio é produzido pela reação desse superóxido com o dióxido de carbono em água, exalada pelos pulmões, como mostra a equação. Veja que a equação já está balanceada, ele já deu a equação balanceada para nós, certo? Considere que uma pessoa exale 1 vezes 10 a menos 2 mol de gás carbônico por minuto. Ao fim de 5 minutos, a quantidade de matéria em mols de oxigênio inalada pela pessoa será aproximadamente... Então, peraí. Ele disse que a pessoa está exalando, está colocando para fora 1 vezes 10 a menos 2 mol de gás carbônico por minuto. Então, peraí. 1 vezes 10 a menos 2 mol de gás carbônico por minuto. Após 5 minutos, ele está pedindo para a gente fazer nosso cálculo após 5 minutos. X. Olha, X é 5 vezes 10 a menos 2 mol de CO2. Ah, Ivan, tem a resposta? Não, não tem. Calma, calma. Isso daqui é para você obter o dado para colocar na equação. Então vamos lá. 3 linhas. Primeira linha, proporção. 4 mol. 2 mol. 4. 4. 3. O que eu tenho? Eu tenho a quantidade de gás carbônico. 5, lá na terceira linha, tá? Vezes 10 a menos 2, mol. O que ele quer? Ele quer a quantidade em mol de oxigênio. Então, quantidade em mol. Essa relação aqui. É mol, então não precisa mexer em nada. É só repetir a primeira linha na segunda. Ó. 4 mol, 3 mol. Então fica. A nossa conta ficaria, né? Então, quantidade de matéria em mol. 5 vezes 10 a menos 2 mol. Vezes 3 mol. Sobre 4 mol. Cancela mol com mol. 3 vezes 5, 15. Vai dividir ali por 4. Isso daí vai dar uma quantidade de matéria de 0,0375 mol. Que é a mesma coisa que 3,75 vezes 10 a menos 2 mol. O que é aproximadamente igual a 3,8 vezes 10 a menos 2 mol. Então a letra correta, letra E. Pessoal, estequiometria não tem o que fazer, é muito treino. Não tem o que fazer, não tem como fugir disso, tá bom? Então, vai ter que sair dessa aula, vai ter que pegar e fazer bastante exercício. Vamos lá, a combustão completa do etanol está representada pela seguinte equação química, está aqui a equação química. Considerando que a massa molar do etanol é igual a 46 gramas por mol, a massa de álcool que possivelmente foi queimada para produzir 448 litros de gás carbônico a 0 graus Celsius e 1 atmosfera equivale a, dado o volume de 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, é de 22,4 litros por mol. Então vamos lá, primeira coisa, está balanceada a equação? Não sei, vamos conferir. 2 átomos de carbono entram. Quantos estão saindo? 1. Não está balanceado. Vamos pegar a maior molécula, vamos fixar coeficiente estequiométrico igual a 1. Lembrando, o coeficiente no final tem que ser o menor número inteiro possível, não pode ser fracionário. 2 átomos de carbono entram, então 2 tem que sair. Aqui tem 1, então 2. 6 átomos de hidrogênio entram, então aqui tem que ter 6. O que vezes 2 dá 6. 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1,
3. 3 com 4, 7. 7 átomos de oxigênio saem. 1 já está aqui. Então faltam 6. O que vezes 2 dá 6? 3. Está balanceado. Separa lá nas 3 linhas. Vou colocar aqui desse lado porque eu não deixei espaço nesse canto. Então vamos lá, ó. 1 mol, 3 mol, 2 mol, 3 mol. Vamos para a segunda linha? Não, direto para a terceira. Terceira linha, 448 litros de gás carbônico. E o que ele quer? A massa de álcool, ó. Massa de álcool. Feito. Então agora, o que eu vou ter que converter esse 2 aqui? Esse 2 aqui ele vai ter que virar para litros. E o que vai ter que ser convertido esse 1 mol aqui? Ó? Ele vai ter que ser convertido em gramas. Só que ele já me disse quanto que pesa 1 mol de álcool. 46 gramas. Como é 1 mol, 46 gramas. Ele também me disse quanto que tem de volume 1 mol de qualquer gás. 22,4 litros. Só que aqui ó, não é 1 mol. São 2 mol. Então vai ficar 2 vezes 22,4 litros. Correlacionamos, monta a regrinha de 3, então fica que a massa é igual a 46 gramas vezes 448 litros, dividido por 2 vezes 22,4 litros. Primeira coisa, que unidade eu posso cortar? É o litro, né? 448 dividido por 22,4, isso daqui dá 20. Isso dá 1. É só você ver, ó. 2, 4, 2, 4, 4, 8. Só que aí tem uma vírgula. Então dá 20, tá bom? 46 com 2 dá 23, dá 1. Então fica que a massa é igual a 23 vezes 23 gramas, né? Vezes 20. A massa, então, será igual a 460 gramas. Sendo assim, a nossa alternativa correta, a letra A. Então, de novo, pessoal, como é que você vai resolver o exercício aí? Como é que eu resolvo o exercício? Você vai pegar, vai balancear a equação, vai colocar 3 linhas. Na primeira linha, os coeficientes que você balanceou, eles vão preencher a primeira linha na forma de mol. Segunda linha, pula. Terceira linha, o que o exercício me deu, o que ele quer. Aí eu vou prestar atenção agora, para preencher a segunda linha, eu vou prestar atenção nas unidades do que ele me deu e do que ele quer. Ele quer em grama, então aqui tem que ser grama. Então eu vou converter 1 mol dessa substância para grama. Ele me deu em litros, ele me deu em volume, então aqui tem que ser em litros, certo? Então eu vou converter esses 2 mol dessa substância em litros. Convertido, correlaciona a segunda com a terceira linha, monta a regra de 3, calcula e finaliza. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos, um grande abraço.